Entrevista importante, é sempre assim, aqui no Expresso, no nosso mosaico da informação, os personagens do dia. Então vamos lá, a gente conversa agora com o governador do Piauí, Wellington Dias. Governador, boa noite, muito bem-vindo de volta ao Expresso CNN. Aqui Mona Lisa Perrone falando, o senhor me ouve bem? Ouvindo bem, Mona Lisa. Primeiro, um prazer muito grande e feliz aí com você dando boas notícias, né? De 2 vacinas novas para o Brasil. É tudo que precisamos, viu? Sem dúvida. A esperança está no ar. Eu falei, no horizonte, há esperança nessa sexta-feira. Na largada da conversa, o Caio Junqueira, então, comigo. Governador, vou usar uma palavra que o Caio adora. Hoje foi dia de périplos aí em Brasília, conversando com muita gente, das interlocuções importantes do dia de hoje. De fato, há esperança para uma coordenação federal ali para, de fato, a gente conseguir mudar essa rotina terrível de falta de leitos, de falta de vacina, de nada de cronograma. O que o senhor sentiu de fato? Olha, Mona Lisa, quem dera eu pudesse dizer aqui que já está tudo bem ordenado. Infelizmente, numa agenda que a gente guardou boas expectativas, já fazia quase um ano, né, da última agenda, com a participação do presidente da República, com os poderes, ali com os governadores, e ali a expectativa que nasceu, inclusive, dessa ideia que a gente chamou de Pacto pela Vida. O Pacto pela Vida, a ideia é exatamente os 3 poderes, os 3 níveis de governo, municípios, estados e governo federal, junto com a sociedade, o setor privado, o setor público, ali irmanados numa mesma direção. Bom, o lado que a gente mais cobrava, ter uma coordenação nacional. E saiu um posicionamento do presidente da República para um comitê de coordenação da crise da Covid-19 no Brasil. Problema, deixaram de fora estados e municípios. Numa república federativa, numa pandemia que é nacional, onde a pandemia, os problemas, onde é que estão os colapsos, colapso dos hospitais, o problema de vacinas, problemas de falta de leito, filas, né, esperando por respiradores, nos municípios e nos estados. Então, veja, a partir desse diagnóstico não é razoável, isso não existe em outros países do mundo, uma coordenação, ela está incompleta, por isso que cobramos. Nós oficializamos hoje ao presidente da República, Jair Bolsonaro, um apelo também ao presidente da Câmara e do Senado, para que a gente possa ter a presença de estados e municípios. Fizemos depois uma agenda com o ministro da Saúde. Aqui um voto, não é, de confiança, ele acaba de chegar, é um médico formado pela ciência e a esperança a partir de um gesto que ele coloca de fazer um pleito nosso, uma campanha nacional pelo uso da máscara, pelo distanciamento, uma campanha de vacinação também, ele disse que vai fazer, um apoio para os cuidados da atenção básica com os municípios, ali, aqui a gente chama de busca ativa, e as equipes do Programa Saúde da Família, em cada município, né, de casa em casa, ali examina, teste antígeno, que ele disse que vai comprar para o Brasil inteiro, para garantir as condições de descobriu alguém com Covid, o isolamento, com quem que teve contato, o isolamento, e do outro lado pedimos medidas como em relação ao controle de aeroportos, de portos, para que a gente tenha medidas de contenção da Covid-19. E ainda, claro, o apoio para a rede hospitalar e o apoio para que a gente tenha mais vacina e nos colocamos à disposição para esse trabalho integrado. Sim, governador, o senhor deu um resumo do dia, ótimo, a gente está falando sobre ele também, desde o comecinho, mas eu quero sentir do senhor, como o senhor é sempre muito franco aqui, eu sei que a resposta também muitas vezes precisa ser política, mas especificamente do contato ali com o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o senhor percebeu nele que ele tem consciência do que muitas partes do nosso país estão tendo que adotar nesse momento, que é
de fato, restrições mais rígidas, fechamento de locais, cerceamento de locomoção, porque não tem outra maneira de barrar a circulação dessa nova cepa que é tão mais contagiosa e que tem levado jovens, crianças, gente sem comorbidades para os hospitais. O senhor sentiu ali que tem uma interlocução de um médico e não de alguém que vai repetir muitas vezes o que ele vai ouvir, por exemplo, do presidente Bolsonaro, que não concorda com várias dessas medidas? Não só ele é um médico, como está cercado, pelo que ele apresentou à equipe, também de pessoas que entendem de gestão e da área de saúde. Assim, não deu para a gente poder afirmar aqui que vai dar o passo que nós pedimos. Como você lembrou, a situação exige, e nós propusemos para que até domingo de Páscoa, como estamos fazendo com 27 decretos de estados e do Distrito Federal, até o domingo de Páscoa, a gente poder ter medidas para conter a circulação. Eu cheguei a citar, se tiver a participação da União, é possível a gente colocar uma circulação 60% menor do que o mesmo período em 2019. O vírus não anda, quem anda são as pessoas, ele pega carona. Então, quando a gente tira de circulação, isso dá um efeito muito grande. Fazendo só os estados, o efeito é um. Fazendo com a União, o efeito é outro. Aqui, eu devo dizer que não sentimos firmeza que podemos ir com medidas como fazem outros países nesse patamar. Nós solicitamos, mas não tivemos a mesma resposta como essa primeira da campanha da máscara e da vacinação. Caio, chega na conversa, Caio. Governador, boa noite, eu queria trocar nessa questão da circulação de pessoas. Está claro e evidente que o governo federal não apoia lockdown pegando o termo macro, não apoia e não apoiará. Vocês, governadores, vocês apoiam e defendem as medidas restritivas. E vocês têm caneta para aplicar as medidas restritivas. Então, será que o caminho não é sentar, como vocês estão sentando, na agenda comum, campanha de máscara, higienização, leito, que é uma agenda comum, o governo federal defende, e deixar que as medidas restritivas que vocês podem tomar, vocês tomem. Por conta e responsabilidade de vocês, a despeito de a União não apoiar. A União não apoia, e está claro que não haverá isso. O Marcelo Queiroga já disse que ele é bem tímido, né? Quando ele fala o distanciamento, ele não aprofunda, né? Porque ele segue uma orientação do Palácio do Planalto. Então, e são medidas, o meu questionamento são medidas que os governadores podem tomar numa canetada, que os prefeitos podem tomar numa canetada, porque a União não vai entrar nessa, isso está bem claro. Eu queria a sua leitura disso, né? Não dá para vocês irem, eu estou falando nessa agenda que não é comum, né? Que não é compartilhada pelo Palácio do Planalto. Não dá para vocês assumirem por conta e risco, e como vem assumindo, né? Aqui em São Paulo, enfim, por exemplo, onde nós estamos, essas medidas restritivas, independentemente da União, que não topa isso e não topará? Ô Caio, de forma direta, mudou o ministro, mas precisa mudar, não é, a posição do presidente da República. Não é? A esperança da gente ter um comitê integrado é a esperança da gente poder ser ouvido, poder ali partilhar. Teve um dado momento que ele disse, eu preciso ser convencido. Nós queremos ter a oportunidade de também poder convencer, não é? Colocar os dados. Eu acho que não é possível que a quantidade de óbito, aqui o Brasil já chegou, cerca de 11% dos óbitos do planeta, o Brasil que só tem 2,7% da população, um convencimento maior do que esse não é razoável. Agora, veja só, os estados, nós estamos fazendo, aqui mesmo no Piauí, amanhã é feriado, o 12 de outubro nós puxamos para esta sexta-feira, que nós estamos vivendo hoje, aliás, né? Nós temos na próxima semana a antecipação de feriados municipais e mais um feriado aqui também, junto com a Semana Santa. Estamos trabalhando, então, uma restrição muito maior. Isso vários estados estamos fazendo. Dá resultado? Nós começamos aqui no Piauí, para citar um exemplo ali, por volta de 4
de março. E ali a gente tinha uma transmissibilidade muito elevada, algo aí como 2,8, ou seja, de cada pessoa transmitindo para quase outras 3, e lá atrás. Então, a gente veio caindo, agora 1,5, 1,4, fechamos agora com 1,2 de transmissibilidade. Nós estamos querendo descer para baixo de 1, ou seja, quando 10 pessoas estiver transmitindo para 8 e não mais para 11, para 12, ou seja, esse é um bom patamar, porque significa que há um controle da transmissibilidade. E é isso que reduz tanto internação como reduz óbito. Nós estamos precisando disto como um paliativo, como um fôlego, enquanto avançamos na vacina. Nesse aspecto, a reunião foi boa, o ministro tem consciência, estava lá com 2 diplomatas, de que a gente precisa ter um apoio muito grande aos laboratórios do Brasil. A Fiocruz precisa de apoio, tem que dar, tem que antecipar a produção de IFA, tem que garantir esse apoio. O Butantan está correto, o governador Dória, o doutor Dimas, a equipe, e a gente tem que aplaudir aí por essa condição de poder, já em maio, ter condições de produção de uma vacina a mais no Brasil. Ali na União Química, que também é brasileira, poder produzir ali a Sputnik, que agora foi pedido a liberação, e a Rússia, com esse contrato do Nordeste que nós passamos, acertamos hoje com ele as condições, também mais 37 milhões com o consórcio Nordeste e a região amazônica, e também mais 10 milhões com a própria União, com perspectiva de mais. A China tem condições de mais vacina, os Estados Unidos, ali com a AstraZeneca, o Reino Unido, a Universidade de Oxford, que está devendo 11 milhões de entrega, que vinha da Sero da Índia, a Covaxin, não é? A AstraZeneca da Coreia, ou seja, é uma orquestra que precisa de um maestro em condições de colocar afinado, ou seja, não é uma operação simples. O fato do ministro ser da área de saúde ajuda muito e esperamos que a gente tenha resultado. Por isso que eu disse, é um voto de confiança e esperando para dar certo, mas principalmente apoiando. Nós queremos aqui, independente das diferenças políticas, contribuir para dar certo. Não, se der certo, governador, meu a gente ponto, sai dessa situação. Sim, meu ponto é apenas que parte das medidas que vocês demandam do governo federal, especialmente lockdowns, vocês podem implementar independentemente do governo federal, que já deu todos os sinais claros que não apoiam. Esse é meu ponto. O fato é que tem medidas que não dependem dos estados. Vou lhe dar um exemplo. O controle da aviação aérea, internacional e nacional. Aqui nós temos limites, né? E aqui entra coronavírus, sai variantes, ou seja, é ruim tanto para o Brasil como para o mundo. Os voos domésticos, para dar um outro exemplo, né? A entrada dos portos, toda a rede de serviços federais, não é? Ou seja, o que é essencial e o que não é essencial, o que pode trabalhar presencial, o que pode trabalhar no virtual. Ou seja, há um conjunto de medidas que seriam adequadas, como o presidente Joe Biden está fazendo nos Estados Unidos, dando resultado, a Europa inteira fazendo, dando resultado. Eu cito um exemplo sempre, o exemplo da Itália. A Itália, de repente, a gente acompanhou, todo mundo sensível, e a Itália, coordenada pelo poder central do governo italiano, assumiu para si medidas. Se o Brasil fosse a Itália, tivesse adotado aquelas medidas, nós teríamos na mesma proporção, hoje 90 mil óbitos aproximadamente. Nós estamos com quase 310 mil, então está muito errado o que está aqui e temos que acertar o passo, porque senão vai ficar pior. Quando eu disse lá atrás, com base em informações do comitê científico, que poderia chegar a 3 mil óbitos, disseram que era alarme. Quando eu disse agora mais recentemente, com base no Comitê Científico Nordeste, que poderíamos chegar a 4 mil óbitos, disseram que era espetáculo, que era um exagero, e aí estamos nos aproximando. É isso que nós queremos? Não. Nós estamos querendo vencer o coronavírus e vencer a morte. Sem agora, dúvida. O caminho que o Brasil está indo favorece o coronavírus e a morte.
Sim, nós todos queremos um outro caminho para o nosso país, sem dúvida. Governador Wellington Dias, muito obrigada mais uma vez por participar aqui ao vivo do Expresso CNN. Uma boa noite ao senhor e até a próxima. Até a próxima, que Deus abençoe e obrigado. Muito obrigada, Caio Junqueira, que participou comigo também da entrevista.